Uma boa tarde a todos os nossos queridos amigos e irmãos na fé que têm seguido as transmissões de nossas meditações durante todos os domingos. Somos os cristãos presbiterianos da Covilhã. Estamos aqui para anunciar o Evangelho daquele que é o autor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, e a todos nós damos as nossas boas-vindas, mais uma vez, depois de domingo passado não podermos fazer a transmissão, mas hoje estamos aqui com a graça de Deus. A nossa oração é que o Senhor encontre você em paz e, sobretudo, desejoso de buscar a presença dele. Nós hoje continuamos as nossas meditações, como de costume, mas domingo passado, ou melhor, domingo retrasado, nós concluímos as exposições na carta de Pedro e agora nós estaremos iniciando algumas meditações que envolvem episódios onde nosso Senhor Jesus, ele estará a se relacionar não só com multidões, mas com pessoas. Isso porque o nosso Deus, através de Cristo, é um Deus pessoal, é um Deus que vai desejar se relacionar conosco. E nós vamos então utilizar nesses próximos domingos alguns episódios, algumas narrativas dos evangelhos que vão revelar a nós quem é este Jesus Cristo que a Bíblia diz que os evangelhos estão a mostrar, mas que poucos conhecem. Muitos conhecem o que é o tradicionalismo religioso, o popular religioso, mas vamos até então os evangelhos de nosso Senhor para conhecer este Deus que se fez homem e que viveu entre nós e que muitos viram a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como nos diz João capítulo 1, versículo 14. Muito bem, vamos sempre fazer a oração do salmista, do Salmo 119, versículo 18, quando nós nos lembramos deste pedido. E é o desejo que eu também tenho para consigo, quando podemos dizer assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, no Salmo 119, versículo 18, nós vamos encontrar essa oração. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa descobrir aquilo que está encoberto, descobrir aquilo que está oculto diante dos meus olhos carnais. Muito bem. Então, façamos esta oração de todo o nosso coração, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Também é uma outra oração que nós podemos fazer. Muito bem, hoje nós vamos meditar um bocadinho sobre a história de um encontro que ficou registrado nos anais dos evangelhos. O encontro que está inserido em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Este encontro também é narrado pelo Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro a narrar este acontecimento e nós chamamos o encontro de Jesus com o centurião romano. Então nós vamos falar justamente sobre esse encontro
e o que ele tem a ver com o tema que nós colocamos, que é Jesus Cristo e a nossa autossuficiência. Jesus Cristo e a nossa autossuficiência. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Portanto, vamos então a Mateus, capítulo 8. Espero que você esteja com a sua Bíblia, seja ela no telemóvel, seja ela uma Bíblia de papel, um livro físico, né? Mas vale a pena você procurar o Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento e você abra no capítulo 8, versículo 5. Então vamos ouvir o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus nesse maravilhoso episódio. Assim nos diz o texto bíblico. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Portanto, este é o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós percebemos que os evangelhos começam a fazer algumas narrativas, especialmente a focar, a colocar como toda a atenção do evangelista os sinais, prodígios e milagres que o nosso Senhor Jesus realizava. É importante que nós, antes de falarmos sobre o ensino deste episódio para nós precisamos aprender um pouco a respeito da importância que os evangelhos dão aos sinais e prodígios que o nosso Senhor Jesus realizava. Os sinais podemos chamar de milagres, de curas, de coisas extraordinárias que eram feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles existiram, como existem até hoje, e eles têm um propósito. Nós sabemos e percebemos isso ao lermos as Escrituras. Eles têm um propósito: confirmar o poder da mensagem do Evangelho que transforma o coração impenitente do ser humano. Se existe um objetivo maior neste universo, é que o ser humano seja transformado por uma mudança miraculosa em seu interior. Mas os sinais, os prodígios e milagres que são realizados, especialmente aqui nos evangelhos,
eles não podem ser vistos como um fim em si mesmo. E Deus, quando realizava um determinado prodígio no Antigo Testamento, por exemplo, esse prodígio possuía um propósito que ia muito além daquilo que nós chamamos de prodígio, de algo extraordinário. Mas o prodígio realizado por Deus no Antigo Testamento e também por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo, era para que as pessoas pudessem ser convencidas ou darem crédito não apenas à mensagem, mas sobretudo a Ele como Senhor, que Ele fosse glorificado e que Ele fosse e tornasse plenamente o ser, o Deus Todo-Poderoso, que é a razão da nossa vida. Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve entre nós, entre os seres humanos, quando, como nos diz João, capítulo 1, versículo 14, Evangelho de João 1,14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Ele usou os sinais também como confirmação de que o seu reino, quer dizer, o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo havia chegado e inserido, sido tornado visível dentro deste ambiente, dessa dimensão física. O reino de Deus estava presente através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora bem, irmãos, hoje muitos que vivem a pedir ou a rogar, clamar a Deus um sinal, um milagre ou uma cura, nem sempre estão entregues e devotados a Deus. Querem usar a Deus, o seu poder, para um fim muito pessoal. Outros querem o poder de Deus para manipular mentes, conquistar dinheiro, o dinheiro das pessoas, obter a fama e a celebridade. Hoje, o poder da religião é muito questionável e isso se faz realmente necessário, porque muitos estão a usar este poder, o nome de Deus, como um meio de lucro, meio de ganho. E poucos estão realmente interessados em viver um relacionamento pessoal com este Deus. E acabam por desacreditar de Deus como um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus que podemos e temos o direito de nos relacionar com Ele profundamente. Mas esse episódio, relatado pelo Evangelho de Mateus, capítulo 8, 5 a 13, nos ensina como Nosso Senhor se relacionava com as mais variadas pessoas, não apenas os judeus, não apenas as multidões, não apenas aqueles que viviam à margem da sociedade, mas o Senhor também se relacionava com aqueles que os judeus tinham por certo que eram pagãos impuros, como todos os outros povos daquela época. Eles, tanto romanos, como cretenses, como mesopotâmicos, como babilônicos, como arábios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, eram considerados como povos impuros, povos pagãos, idólatras. Mas note que nosso Senhor Jesus também se relacionava com essa gente. E quantos deles o Senhor não salvou, não curou, não estendeu a mão, não foi realmente presente? O Deus homem esteve presente conosco e com eles. A história nos fala, por exemplo, aqui de um centurião. E vale a pena nós aprendermos
quem era o centurião romano, que na verdade era um oficial, era um soldado. O centurião, na hierarquia militar romana, era o sexto na cadeia de comando de uma legião. Era o oficial responsável por comandar uma centúria, por isso o nome centurião, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que liderava, inclusive na rápida execução de uma formação militar, e encarregava-se da disciplina e da instrução dos seus soldados dentro desta legião. Ora, a legião romana era a maior unidade militar de um exército romano, contando, por exemplo, com 3.000 a 5.200 soldados. Eram chamados de legionários. Então, o centurião era aquele que comandava uma centúria, era de fato um militar, um oficial militar. E não só isso, era muito bem honrado, respeitado e era alguém com autoridade. Veja que coisa interessante. Nós queremos lembrar que um romano, ele era justamente considerado, como disse, um gentio e um pagão. Mas o Senhor Jesus, aqui neste momento, nesse encontro, ele ouviu um pedido, ouviu o clamor de um pagão. O Senhor, quando ouviu esse pedido, e o pedido está justamente registrado no versículo de número 6, ele nos diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então o Senhor Jesus disse prontamente, ele afirmou: eu irei e o sararei e lhe darei saúde. Mas o centurião romano disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. O que nós podemos aprender com esta afirmação? Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Em primeiro lugar, nós podemos aprender que, embora fosse um centurião romano, de alta patente, conhecido e honrado por muitos e respeitado pela sua autoridade, ele estava a se revelar alguém indigno de receber o Senhor Jesus em sua casa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Ele também, em segundo lugar, ele conhecia o que era a autoridade militar e a sua patente. E a sua vida o ensinar a isso. Sua palavra era obedecida. Como um centurião, sua palavra tinha que ser obedecida. Mas agora ele não está diante de um homem comum. Ele não está diante apenas de um profeta, mas ele está diante de um Deus soberano. É interessante que quando o Senhor Jesus é chamado por esse centurião, o centurião o chama de Senhor. Preste atenção, ele diz Senhor, e a palavra aqui usada pelo centurião é Kyrios. Kyrios é uma palavra justamente que revela a mesma autoridade, a mesma honra e a mesma glória que qualquer um podia dar a Deus. Ele era Senhor, ele era o Todo-Poderoso. E diante deste Deus Todo-Poderoso, ao qual
já havia percebido, o Senhor já havia percebido que ele estava a se colocar indignamente diante deste Todo-Poderoso Senhor. Por exemplo, o próprio centurião percebeu o que Jesus havia feito com o leproso. Capítulo 8, versículo 1 a 4, nos conta a história justamente que, descendo Jesus do monte, ele, depois de dar o seu sermão da montanha, desceu do monte, seguiu uma grande multidão, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, Senhor, a mesma palavra usada pelo centurião, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E o Senhor Jesus o curou também da lepra. Aquele centurião havia percebido e havia visto o que o Senhor Jesus havia feito. O Senhor tem poder sobre, como Todo-Poderoso, não apenas sobre a questão material, mas sobretudo pela dimensão imaterial. Ele está a subordinar anjos e arcanjos. A palavra de Deus, através da sua vida, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E o centurião sabia muito bem que diante daquele que é todo-poderoso, não havia ninguém, absolutamente, nem César como imperador podia se igualar a este poder todo real de curar pessoas, de purificar pessoas. Ele reconhece a autoridade de Cristo e, em terceiro lugar, ele demonstrava, quando ele diz: Senhor, eu não sou digno, ele demonstrava essa total indignidade, total incapacidade diante desse Senhor, diante do Todo-Poderoso. E o Senhor, naturalmente, ele vai exclamar no versículo 10, perceba que o versículo 10 é a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 10 diz que Jesus maravilhou-se. E Jesus maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Nem mesmo em Israel. Ora, Israel, que havia sido o povo escolhido de Deus até então, para que o Messias viesse, através de Israel fossem dadas a lei de Moisés, tantos outros que se envolveram em Israel, o Senhor Jesus diz: nem em Israel vi tamanha fé. Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu jovem criado será salvo. Que ensinamento esse episódio nos traz, meus queridos irmãos. Agora vamos aprender o que o Senhor pode nos ensinar quando ele fala de fé. Percebamos que Cristo, quando está ali naquele encontro com aquele centurião, nosso Senhor Jesus Cristo não perguntou a esse centurião se ele possuía fé para que ele pudesse curar efetivamente a vida daquele criado, daquele jovem criado. Ele não perguntou isso ao centurião. Perceba que ele não pediu ao centurião: você trouxe algum pedaço de roupa deste criado para que eu possa abençoar? Ele não pediu isso. Ele não pediu, por exemplo, ele não requereu do centurião que o fossem buscar, porque a fé era, na condição de que hoje muitos pensam, poderia ser a fé e deveria ser a fé
daquele que recebe a cura. Ele não requereu que o fossem buscar, mesmo diante da palavra do centurião. Ele não mandou, olha, busquem esse rapaz para que eu possa fazer o milagre da cura. Ele não fez isso. Ele não disse que havia uma hora específica, uma data específica para ele realizar esse milagre. Olha, vem amanhã a tal hora, nesse lugar ou no outro lugar, para que eu realize este seu pedido. Não. O Senhor Jesus não pediu uma oferta. Olha, você pode deixar uma oferta aqui para os discípulos. Jesus não requereu o dízimo desse centurião, até porque o centurião era romano. Mas Jesus não pediu nada disso, percebe? O que o Senhor pediu, na verdade, ele não pediu nada. Ele prontamente percebeu a tamanha fé. E quando nós falamos de tamanha fé, hoje, fé, muitos andam a falar sobre fé. E muitos dizem assim, a minha fé é madura, a minha fé ela é perseverante, ela é permanente. Mas o que é fé segundo o nosso Senhor Jesus? Nosso Senhor Jesus mostrou que fé tem a ver com a consciência de insuficiência, a consciência de incapacidade, a consciência de indignidade. Queres ver alguém cheio de fé? Veja o nível que ela admite da sua fé. Se alguém está a dizer que tal homem, que tal pessoa, que tal pastor, que tal padre, que tal sacerdote, que tal guru possui uma fé imensa, duvide, porque essa não é a fé que o Senhor Jesus está a pedir ou requerer para que ele realize determinadas coisas nas nossas vidas. Ele não está a pedir uma fé imensa, a não ser que a sua fé se sedimente, se consolide numa fé, numa consciência indigna. Esse é o grande problema do ser humano hoje. O ser humano, o jovem, o profissional, a mulher que possui títulos, conquistas, a nossa religiosidade, ela está fundamentada em algo que se aprendeu, em algo que recebeu determinado título. Quando o Senhor Jesus está a falar de fé, ele não está a falar, por exemplo, de um curso que você faz numa universidade a respeito de Deus, um curso de teologia, de ciências da religião. Ele não está a falar sobre isso. Ele até abomina esse tipo de coisa, porque a busca do ser humano para com Deus, ela depende da sua consciência de indignidade. Então, o que é essa fé que o Senhor Jesus está a dizer? Essa fé, em primeiro lugar, é o difícil gesto e uma atitude de indignidade. Se queres conhecer, então, alguém que possui uma fé ao qual chama a atenção do nosso Senhor, essa fé, ela é recheada da nossa indignidade. É um difícil gesto, porque qual é o ser humano que pensa em ser indigno? Senhor, eu não sou digno que entres
em minha casa, mas diga uma palavra e eu serei salvo. A fé é o sentimento também de confiança e de autoabandono. Isso é muito importante. Você quer definir o que é uma verdadeira fé? Fé tem a ver com um sentimento de confiança em Deus e de uma desconfiança para consigo mesmo. Por isso os discípulos pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Se você encontrar alguém, ou se você estiver consciente disso, se encontrar alguém de afirmar que a sua fé precisa ser aumentada, pode ser o primeiro passo para o encontro com os olhares do Todo-Poderoso. Fé, então, não é apenas um assentimento intelectual. A fé, em terceiro lugar, aqui, definimos fé, segundo o Senhor Jesus, como uma decisão de desistir de contar com as suas próprias forças. A verdadeira fé, então, ela é aquela consciência que podemos ter de totalmente viver dependente daquele que é o Todo-Poderoso. Mas o que chama a atenção aqui é que o nosso Senhor, ou melhor, chama a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, é a atitude de um não religioso. A atitude de alguém que não pode entrar no rol daqueles que são extremamente envolvidos com a religiosidade. O Senhor estava a falar, a se relacionar com um homem que não possuía nenhuma capacidade, segundo a religião oficial, de ser alguém alvo dos olhares de Deus. Mas a atitude do nosso Senhor diante deste homem não religioso está a revelar justamente o que este não religioso significava para ele, para Cristo. Um não religioso, em relação aos religiosos da sua época, o Senhor chega a dizer: também eu vos digo. Note o versículo de número 11, ele diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que significa isso? Significa que diante de Deus, ele não está a interessar-se por pessoas que vivem uma conduta religiosa como uma religiosidade popular. Ele está interessado em conhecer o estado do nosso coração. Independente se somos religiosos ou não, se temos uma denominação ou não, se temos uma igreja ou não, se vivemos congregados ou não numa determinada denominação. Qual é a nossa relação com Deus agora? Qual é a tua relação com Deus, com Cristo? Muito mais do que com Cristo, do que com Deus, porque Deus pode ser qualquer Deus. Não estou a dizer qualquer Deus, eu estou a dizer Deus Jesus Cristo. Como é que você tem se relacionado com este Deus? De uma forma primitiva, na base da troca, eu sou obediente para que possa receber as bênçãos, os benefícios. É essa a relação? Qual é a relação sua com Deus? O Deus de uma religião que possui um determinado nome? Qual é a relação
cultua com Deus um Deus para pessoas especiais ou uma elite especial? Ou um Deus denominacional que só se mostra bondoso e afável a algumas pessoas que estão a confessar determinados itens, alguns dogmas, por exemplo? É um Deus utilitário? É esse Deus que você se relaciona? Se é esse Deus, por exemplo, que procura pessoas para dar a elas a que se tornem celebridades, famosos, se a sua relação se faz com um Deus desse tipo, então você precisa realmente de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus pessoal que se relaciona pessoalmente com cada um de nós, por meio de uma confiança sincera. Você pode perguntar, como eu faço isso? E a resposta está clara aqui. A resposta é uma confiança humilde, uma confiança indigna, uma oração pobre. Há muitos hoje que estão interessados em melhorar de vida e buscam determinados gurus, determinados homens ou mulheres que possam gerar nessas pessoas que as buscam, uma confiança para que possa ter vitória, conquistas. Os coaches estão por aí a falar e a entorpecer as pessoas, entorpecer através da sua oratória, seja nas redes sociais, seja nos programas de televisão, mas o coração que nosso Senhor Jesus busca e quer se relacionar é uma confiança, é um coração que confia sinceramente. Uma alma penitente, uma alma arrependida, uma confiança desapegada do autocontrole, da autossuficiência. Se este é o seu coração, então com certeza o Senhor Jesus já olhou para ele. O Evangelho nos diz, no versículo 13, ainda, nesta narrativa, que Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito assim como creste. E naquela mesma hora, o seu criado foi sarado, foi curado. Deus nunca irá revelar-se, esta é a grande aplicação para nós, Deus nunca irá revelar-se a alguém que não quer nenhum relacionamento com Ele, mesmo a conhecer a Bíblia. Há muitos que acham que porque conhecem a Bíblia, Deus está presente na vida deles. Se conhecem a Bíblia apenas do ponto de vista do seu raciocínio, do seu racional, com certeza Deus ainda não mora no seu coração. Não quer dizer que nós não devamos conhecer a Bíblia, mas a Bíblia é um meio e não um fim em si mesmo. A Bíblia, ela deve nos levar ao coração e não o seu conhecimento ficar apenas na nossa mente racional. Ela tem que descer ao coração. Se nós estamos a revelar a Deus indiretamente, mas acabamos por revelar uma fé orgulhosa, uma grande fé, uma grande oração, Jesus ainda não mora no seu coração. Deus nunca irá se relacionar com homens ou mulheres que querem apenas os benefícios, o lucro, o ganho, os dividendos desta relação
que ele iniciou quando buscou Adão no Éden, logo depois que Adão desobedeceu. E ele o buscou à procura, perguntando: Adão, onde estás? Ele quer que a sua fé seja a fé do centurião, que diante dos religiosos, considerado indigno para os religiosos, mas segundo a promessa de Cristo, esse centurião já está sentado juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Porque em Cristo não pode haver nem judeu nem grego. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Não pode haver escravo nem liberto. Não pode haver homem ou mulher mais distintos uns dos outros, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, nessa meditação do dia 18 de julho, um dia quente, muito quente aqui na Covilhã, eu desejo que você possa estar a meditar, a rever esse grande ensinamento deste grande encontro que mudou a vida deste centurião romano. Nós estamos no final, espero que você também esteja a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Cristãos Presbiterianos da Covilhã, estamos no YouTube, também com o mesmo nome, Cristãos Presbiterianos da Covilhã, e temos também o Instagram com o mesmo título. Você fique muito à vontade. Também eu gostava de poder ouvir alguma coisa ou ler alguma mensagem sua. Mande-nos uma mensagem se essa mensagem atendeu ao seu coração, falou ao seu coração. Então, dá-nos um feedback sobre isso, dá-nos uma mensagem pelo Facebook mesmo. Você pode, no Messenger, você pode nos dar uma palavra de retorno. Também, se foi bom para você esse momento, e como é importante meditarmos nas Escrituras e agora nos Evangelhos, daqui nesses próximos domingos, então compartilhe com alguém. Eu acredito que muitos poderão também receber este nosso Senhor Jesus como esse centurião recebeu. Que a nossa fé seja uma fé pequena, uma fé pobre, para que o Senhor possa olhar para nós e possa realizar tudo aquilo que Ele quer para a sua glória e também para a paz e alegria do nosso coração. Deus o abençoe, tenha um bom restante de domingo. Esperamos que Deus também esteja a proteger-te desta pandemia, nestes nossos dias tão difíceis, que o Senhor esteja a consolar também, nesses tempos difíceis, onde tantos de nós perdemos entes queridos, pessoas que amamos, e que, sobretudo, a graça do Senhor se faça presente na sua vida. Um grande abraço e até domingo, se o Senhor nos permitir.